Olá a todos, eu me chamo Paula e vamos apresentar hoje o seminário com base no artigo Avaliação de Serviço de Saúde Bucal, um estudo comparativo, publicado na revista da Faculdade de Odontologia de Passo Fundo no ano de 2013. Somos do grupo 1, composto por Ana Clara Teles Matos, Gabriela Sardinha de Brito, Natália Ribeiro Ramos, Paula Gomes da Silva Freitas e Sara Soares Pereira. A pesquisa em análise tem como objetivo retratar uma investigação sobre o acesso e a satisfação dos indivíduos que utilizam os serviços odontológicos do SUS, comparando os usuários da Estratégia de Saúde da Família com os usuários de UBSs convencionais, em Não Me Toque, município do estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro momento, já podemos destacar a importância do surgimento da saúde da família como um modelo reorganizador da atenção primária à saúde, com propostas baseadas na promoção, vigilância em saúde e, principalmente, na integralidade da assistência, de modo a tratar o indivíduo como sujeito dentro da sua realidade socioeconômica e cultural. Dessa forma, esse estudo torna-se de grande relevância, pois investiga quais são as ideias, os valores e as crenças desenvolvidas pelos usuários acerca de uma atual gestão da atenção à saúde, entendendo o usuário como interlocutor e como agente social das próprias mudanças. Além disso, as avaliações em saúde têm como propósito fundamental dar suporte para decisões no âmbito do SUS, tendo como objetivo a identificação de problemas e a reorientação de ações e serviços já desenvolvidos, bem como a avaliação de incorporação de novas práticas na rotina e mensuração do impacto das ações implementadas pelos serviços e programas sobre a saúde da população. Agora nós vamos falar um pouco sobre a metodologia do trabalho. A pesquisa se trata de um estudo transversal de base populacional, caracterizado pela observação direta da população em estudo em uma única oportunidade. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista estruturada entre maio e julho de 2011, com amostra representativa de homens e mulheres, identificados em seus domicílios por meio de amostragem por conglomerado e usuários dos serviços públicos de saúde bucal do município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A cidade de Não Me Toque está situada na região do Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul, região do sul do Brasil, com uma população estimada pelo IBGE em 2010 de 15.936 habitantes. Sua divisão territorial se dá em 17 bairros, dos quais 7 possuem unidades básicas de saúde convencionais. Destes, apenas 2 possuem o programa Estratégia Saúde da Família. Para o estudo, a amostra foi estimada num total de 276 pessoas, sendo 113 moradores de bairros com cobertura da ESF e outros 136 moradores de bairros sem cobertura da ESF e que utilizam o UBS. A amostra foi ampliada em 10%, considerando eventuais perdas. Para estimar o tamanho amostral, foram utilizadas as prevalências e os resultados encontrados no estudo Avaliação da Satisfação dos Usuários dos Serviços Odontológicos do SUS, Curitiba, Paraná, Brasil. Além disso, foi considerado um intervalo de confiança de 95%. Também levou-se em consideração a porcentagem proporcional da cobertura de serviços públicos de saúde do município. Os critérios de inclusão para a participação no estudo foram que o participante deveria ser morador daquele domicílio sorteado, não ser morador temporário, utilizar o serviço odontológico público e aceitar participar do estudo. Nos casos de domicílios em que havia mais de um morador elegível, todos foram convidados a participar. O instrumento de pesquisa utilizado foi o Questionário de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Saúde Bucal, o qual foi construído para os serviços brasileiros, estando devidamente validado. Expandindo o assunto, podemos dizer que a validade de um estudo de pesquisa é quando nos referimos a quão bem os resultados encontrados para os participantes do estudo representam resultados verdadeiros para indivíduos semelhantes fora do estudo. Ou seja, a validade interna é definida como a extensão em que os resultados observados no estudo representam em uma verdade para a população que está sendo estudada. Para garantir essa validade interna, cuidados na pesquisa devem ser tomados, sendo eles
a garantia de um planejamento cuidadoso, com controle de qualidade e estratégias de implementação da pesquisa de forma adequada, como o recrutamento, coleta de dados, análise de dados e tamanho da amostra. Uma vez estabelecida a validade interna do estudo, o pesquisador pode proceder ao julgamento sobre sua validade externa, perguntando se os resultados do estudo se aplicam ou não a pacientes semelhantes em um cenário diferente. Ou seja, no artigo em questão, conseguimos dizer que ele apresenta validade externa por confirmar, com base em uma pesquisa de amostragem, que o modelo de atenção reorganizador da atenção primária de saúde implantado com o ESF traz mais satisfação aos usuários. Voltando a falar sobre o questionário, para aferir a satisfação, o questionário de avaliação da qualidade dos serviços de saúde bucal utiliza um modelo de avaliação distribuído em 7 dimensões, utilizados como fatores investigados para o artigo, sendo elas: relações humanas, eficácia, acessibilidade ou disponibilidade, qualidade técnico-científica, ambiente físico ou limpeza, aceitabilidade, efetividade ou resolutividade. Além disso, foi aplicado um questionário sociodemográfico para a identificação das variáveis de realidade social e econômica do participante, as quais foram classificadas de variáveis dependentes ou de resposta. Por meio desse instrumento, os usuários foram caracterizados de acordo com as variáveis de natureza, as quais são faixa etária, gênero, raça, estado marital, escolaridade, renda familiar e suficiência da renda. De posse das respostas referentes ao questionário, foi feita uma avaliação média de satisfação por indivíduo participante do estudo. Assim, foi obtida a média aritmética das respostas dadas às perguntas no instrumento de coleta de dados, os quais representaram a satisfação dos usuários com os serviços de saúde acessados. Essas médias foram classificadas como insatisfeito, satisfeito ou muito satisfeito. Com base em tais dados, foi feita a avaliação da média das dimensões de qualidade. Bom, diante do discutido, conseguimos agora apresentar os resultados com base nas próprias tabelas do artigo. Nessa primeira, a gente pode visualizar os dados referentes à caracterização dos 280 usuários, sendo 113 de Estratégia da Saúde da Família e 163 de Unidade Básica da Saúde. É interessante destacar que a renda familiar esteve associada ao desfecho de satisfação com o Serviço Público de Saúde Bucal. A renda declarada pelos participantes variou de 0 a R$ 5.000, sendo a renda média de R$ 1.413. É importante fazer algumas pontuações sobre essa caracterização dos dados, como os destaques de cada variável. Bom, de faixa etária, a maior proporção de pessoas se encontram no grupo de 31 a 50 anos. De gênero, o sexo feminino se destaca. Em raça, a predominância de pessoas é de cor branca. Em estado marital, a maior proporção de indivíduos casados e morando junto. Em escolaridade, o baixo nível de escolaridade é o de destaque do grupo. Em renda familiar, com pequena diferença, mas com uma maior proporção de pessoas que recebem de 1 a 2 salários mínimos. E de suficiência da renda, representando um não com 61% da amostra. Passando agora para os resultados das avaliações comparativas da satisfação dos usuários do Serviço Odontológico do SUS entre Estratégias da Saúde da Família e Unidade Básica de Saúde, foi possível notar algumas diferenças entre a satisfação referida pelos respectivos usuários. No que se refere à primeira dimensão, relações humanas, a maioria dos usuários da ESF, 88%, referiu a atenção recebida pelos profissionais como excelente ou boa, enquanto na UBS convencional esse percentual foi de 70%. Outro resultado que merece destaque está na terceira dimensão do questionário de avaliação da qualidade do serviço de saúde bucal, quando é analisada a satisfação de acessibilidade do serviço odontológico. Neste item, a obtenção de uma consulta vaga foi considerada fácil ou muito fácil pela maioria dos usuários da ESF, 45%. Ao contrário, porém, a maioria dos usuários da UBS convencional, 45%, classificou o acesso como difícil ou muito difícil.
A limpeza dos ambientes físicos, tais como a sala de espera e os banheiros, também apresentou diferença significativa quando foram comparadas. A sétima dimensão, referente à resolutividade do atendimento odontológico, também apresentou diferença entre a ESF e a UBS convencionais. Os usuários atendidos na UBS proporcionalmente apresentaram maior satisfação com a sua capacidade mastigatória após o tratamento, demonstrando que esse é também um importante marcador de satisfação com o serviço de saúde bucal. E, por fim, temos o resultado conforme a tabela 4, a qual apresenta o score total de satisfação dos usuários segundo a modalidade de serviço de saúde bucal por eles acessada. Bom, considerando-se todas as dimensões do questionário, pode-se constatar que os scores apresentam-se elevados nas modalidades com o Programa de Estratégia de Saúde da Família. Após todos os dados que discutimos, conseguimos ter a compreensão de como os autores interpretaram os achados do estudo. Podemos destacar, principalmente, como o processo de avaliar a satisfação do usuário é complexo e deve acontecer por meio de ferramentas apropriadas para esse fim. O instrumento designado para medir essa satisfação precisa ser baseado na compreensão do usuário, na experiência passada e no conhecimento do paciente. De forma geral, com relação à satisfação do usuário, foi verificada uma boa avaliação dos serviços de saúde bucal do SUS na cidade de Não Me Toque. Entretanto, algumas diferenças entre as modalidades de serviço da Estratégia de Saúde da Família e da UBS foram observadas. No presente estudo, o enfoque foi a acessibilidade, pois o fator que mais influencia a satisfação do usuário é o acesso aos serviços oferecidos. A acessibilidade foi uma dificuldade encontrada pelos usuários da cidade de Não Me Toque, de uma forma geral, mas a estratégia de saúde da família mostrou-se mais satisfatória no quesito obtenção de uma vaga ou ficha para atendimento. Na estratégia de saúde da família, a maioria dos usuários considerou fácil a obtenção de uma consulta. Já na UBS, a situação se inverteu, pois a maioria dos usuários classificou a obtenção de uma consulta como difícil. A despeito dos avanços do SUS, principalmente com a implantação da estratégia de saúde da família, o acesso à atenção odontológica necessita ser ampliado para grupos populacionais que têm como porta de entrada apenas os planos de saúde ou consultórios particulares, opções economicamente determinadas e socialmente excludentes. Em um score médio das dimensões, percebe-se que todos os usuários sentem-se satisfeitos ou totalmente satisfeitos, e nenhum indivíduo mostrou-se pouco satisfeito ou insatisfeito com o atendimento. Os usuários responderam estar totalmente satisfeitos em 93% dos casos na estratégia de saúde da família e em 86% dos casos na UBS. Isso sinaliza que, apesar de a satisfação atingir scores elevados, de uma forma geral, no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, as pessoas que são cobertas pela estratégia de saúde da família são mais satisfeitas em algumas dimensões do questionário, em comparação aos usuários cobertos pela UBS tradicional, respondendo assim ao objetivo do estudo. Portanto, este estudo confirma o conceito de que o modelo de atenção reorganizador da atenção primária à saúde traz mais satisfação aos usuários, uma vez que o profissional atua no território delimitado, realizando ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira conjunta com a comunidade onde trabalha. A estratégia de saúde da família é o pilar central em que se alicerça a expansão, consolidação e qualificação da Política Nacional de Atenção Básica, cujos princípios são promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, contribuindo assim na organização do Sistema Único de Saúde e na municipalização da integralidade e participação da comunidade. Agora, para concluir o tema, vamos apresentar as referências que utilizamos na preparação e elaboração do nosso trabalho. Por fim, encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada pela sua atenção.